Amigos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos conceda a sua paz. Estamos aqui hoje nesse lugar em que nos reunimos virtualmente para poder estudar um pouco mais as lições do nosso querido Mestre Jesus. O assunto hoje é sobre pássaros e flores, aves e flores do campo. Então, eu convido a todos para mentalizarmos, para imaginarmos aquele ambiente em que Jesus observava a multidão depois do Sermão do Monte, depois da prece do Pai Nosso. Ele olha aquelas criaturas que pareciam tão inseguras, tão frágeis, tão presas às próprias circunstâncias, convicções e em plena crise existencial, porque muito ignoravam da realidade verdadeira. Eles buscavam a palavra de Jesus, as palavras de vida eterna. Então, Jesus, cheio de misericórdia, tocado pela compaixão, ele convida aquela multidão, a cada um deles, a observarem em torno de cada um. E ele olhava ao longe o lago, o céu, aquele cenário lindo, um céu azul turquesa, um lago plácido e as aves sonoras a emoldurarem a paisagem. Mais adiante, o lago margeado por flores do campo. E ele convida então a todos a refletirem, a buscarem confiar na providência divina, observando, sentindo, não só vendo, não só olhando as aves do céu, mas, sobretudo, sentindo aqueles seres da criação voando, cantando e manifestando uma liberdade tão própria das aves, porque estavam fazendo o que lhes competia fazer: voar, cantar, ornar a natureza. E Jesus diz: olhai as aves do céu, que não se inquietam, que não se preocupam, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai provê todas as suas necessidades. Quanto mais vós, que sois muito mais do que as aves, Deus não proveria as necessidades de cada um? Mais à frente, ele ainda faz a segunda comparação. Olhai as flores do campo, as flores que não têm cultivo, não são cultivadas, que nascem e crescem e só duram muitas vezes apenas um dia, 2 dias. E Deus, o Pai misericordioso, a providência divina imanente em todas as dimensões da criação, as veste tão lindamente que nem o ser mais rico conhecido no mundo, como o rei Salomão, pôde se igualar à beleza das flores silvestres. Então, guardadas as devidas proporções,
nós podemos comparar que o corpo e a vestimenta, o espírito e o corpo. O corpo para a vestimenta vale muito mais do que a vestimenta, que sempre é trocada. E o espírito em relação ao corpo. O espírito vale muito mais do que o corpo, que um dia perece. O corpo pode desmanchar, mas o espírito vive a vida da essência, a vida de Deus que nunca acaba. Então, a ordem taxativa agora para a individualidade vem a ser aquela que diz que é preciso primeiro buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, a justiça no sentido de justeza, de ajustamento, e todas as coisas de que necessitamos nos serão acrescentadas. Então, fica claro que Jesus pede a nós que não nos preocupemos excessivamente, gerando sofrimento, gerando dor, gerando dificuldades, desgaste no nosso sistema nervoso, nosso sistema fisiológico, porque não vale a pena nos inquietarmos nem nos preocuparmos excessivamente, porque não teremos o poder de acrescentar um cúbito da nossa própria estatura com preocupações. Então vale a pena nós nos esforçarmos e nos empenharmos mesmo para trocar as preocupações por boas obras. Porque onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. Então vale a pena que nós busquemos trocar por boas obras, porque as boas obras estarão aderidas ao nosso campo íntimo e nenhuma traça e nenhum ladrão poderá deturpar, poderá roubar ou estragar. Então é preciso atentar para a necessidade de buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. E como é que a gente faz isso? Na Escritura, Lucas afirma que o reino de Deus está dentro de nós, são palavras de Jesus. E não se manifesta de forma exterior. Esse reino de Deus a gente consegue alcançar por meio de um mergulho profundo na consciência cósmica. Se o reino de Deus existe dentro de nós, é preciso considerar que para buscá-lo precisamos ter a coragem de mergulhar dentro de nós mesmos e realizar o que é preciso realizar para nos tornarmos verdadeiramente seres do bem. Então é preciso podar as nossas más inclinações. É preciso cultivar os nossos valores, as qualidades morais, as virtudes que já alcançamos. Então, essa proposta, essa reforma, esse trabalho, devemos realizar em nós próprios, cultivando as virtudes, os frutos do Espírito. Por isso, nos aconselham os Espíritos luminosos que é preciso desenvolver uma espiritualidade básica. Essa espiritualidade básica tem a ver com bondade simples, tem a ver com tolerância, paciência, generosidade, fraternidade, solidariedade, amorosidade e uma enorme responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então é preciso viver aquilo que podemos e devemos nos tornar. E para isso é importante considerar que Deus, a providência divina, imanente em todas as dimensões do universo, Deus cuidará do amanhã. E a nós cabe cuidar
do agora, do hoje, porque é no hoje, é no presente que está o ponto de força. Só no presente é que nós podemos modificar, que nós podemos atuar, agir, para nos melhorarmos a nós mesmos, que vem a ser a nossa primeira tarefa. Nós não temos o direito de renunciar a nós próprios. Precisamos considerar em que patamar já chegamos, quais os dons, os talentos que já nos assenhoreamos, para que nós tenhamos força em multiplicá-los e não em enterrá-los. Então, é preciso considerar que o momento presente é o momento oportuno para nós desenvolvermos os nossos potenciais, enxergar a nós mesmos, buscar compreender as situações, as circunstâncias, as oportunidades que a vida nos oferece para caminhar para frente, para o alto. Então, esse mergulho no nosso campo íntimo vem significando o quê? Significando a realização que nos cabe enfrentar, que nos cabe edificar, que é a unificação com o sagrado. E nós temos um guia, um modelo que vai nos facilitar esse grande empreendimento. O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. E nós o podemos conhecer por meio do estudo consciente dos evangelhos, da boa nova que ele veio nos trazer. Jesus veio como emissário divino trazer para nós o conhecimento da vontade de Deus. Deus quer nos dar o reino, mas para isso precisamos estar conscientes de que nós temos que fazer da nossa parte. Nós temos que trabalhar para alcançar tudo que é necessário para a nossa vida, mas sem a obsessiva preocupação, sem o apego excessivo às coisas transitórias, porque essa unificação com o sagrado vai depender dessa compreensão, dessa percepção de que, se nós tivermos a infeliz ideia de colocarmos o nosso tesouro nas coisas exteriores, nas aquisições temporárias e transitórias, nós estaremos caminhando ao contrário de Deus, do caminho que nos leva ao Pai. Jesus vem com essa missão de nos conduzir para o Pai. Então, quando nós nos apegamos às exterioridades, aos bens materiais, às coisas transitórias e não prestamos a devida atenção àquilo que realmente importa, que é a edificação do nosso reino íntimo, da nossa casa sobre pedra, sobre rocha, uma casa que se sustenta, porque é como se é a certeza, a fé de que a providência, Deus, que é imanente em tudo e em todo ser vivente, e toda a criação é imanente e transcendente a tudo que existe, Ele nos conhece e sabe de tudo aquilo de que necessitamos. Então importa considerar tudo isso se queremos alcançar o objetivo da felicidade, o objetivo da paz. O reino de Deus está próximo. Não significa que o reino de Deus vai acontecer daqui 50 anos, 100 anos ou depois de amanhã. O reino de Deus é essa experiência vivenciada por nós quando realizamos a unificação com o sagrado, a unificação com Jesus, que é o intermediário, que é o caminho, que é o mensageiro.
entre o Pai, a providência maior, e nós. Ele diz que ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é urgente, é importante que nós observemos essa realidade espiritual, essa conexão com Jesus, porque é com Ele, o Mestre, que vamos aprender a alcançar essa ascese humana, toda ela esclarecida ponto a ponto no Sermão do Monte. Desde a virtude da pobreza de espírito, pobreza em espírito, que vem a ser a virtude basilar, a humildade. Então, a pobreza de espírito, a mansidão, a pacificação, a misericórdia, são todas qualidades que àquele tempo eram como que distantes da realidade vivida. Por isso, as inquietações dos homens, as incertezas, a não pacificação interior. Quem não se pacifica interiormente não tem condição de viver em equilíbrio, viver em paz. Então, é algo construído por nós e que conta com a nossa capacidade do pensamento raciocinado. Então, precisamos estudar, pensar, refletir, buscar. E esse momento de hoje em que estamos vivendo, esse tempo em que estamos numa plena gestação, porque tem até mais de 9 meses, nós estamos numa plena gestação de um ser diferente, construído por nós mesmos. Porque a pandemia é um convite para a interiorização. Nós vamos aprendendo a pouco e pouco a olhar para dentro de nós, a perceber tudo aquilo que existe dentro de nós e tudo aquilo que é convidativo, bonito, nobre, maravilhoso ao nosso redor. É por isso que essa é uma figura poética que Jesus utiliza para nos trazer suavemente para a reflexão e a reafirmação de que o Pai não é o Senhor dos exércitos. O Pai não é aquele juiz que pune, que castiga, mas é o Pai que favorece cada um dos seus filhos, cada uma das suas criações, cada uma das suas criaturas, para a evolução. Evolução que vem também significar a libertação. Uma libertação que vai exigir de nós uma atenção plena e uma educação das nossas faculdades humanas, que vai propiciar o quê? Vai propiciar como os pássaros do céu, que fazem o que compete a eles, com alegria e sonoridade, beleza, cada um como a águia, como o corvo, como o bem-te-vi, como o beija-flor. E cada florinha do campo, cada uma com a sua cor, com o seu perfume, com a sua peculiaridade. Nós também, cada nós, em nosso momento evolutivo, somos convidados a empreender essa trajetória de preparação para a educação das nossas faculdades humanas, libertando-nos. Uma libertação física, que é a diminuição dos apetites, da sensualidade, do gosto pela materialidade. A libertação moral, que vem a ser a prática do bem e a prática do desapego das coisas transitórias. E a libertação intelectual, que está na busca do conhecimento, na busca da verdade. Então, o grande convite nessa fala do Mestre vem a ser: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia o seu trabalho. Não vos preocupeis excessivamente com nada, só procurem trabalhar, fazer o melhor ao seu alcance,
buscando aprimorar-se a cada dia e tornar-se enormemente responsáveis por si mesmos. Nós queremos ler para vocês uma página que é encontrada no Momento Espírita. Diz assim: sobre pássaros e lírios. Uma das mais poéticas falas de Jesus é certamente a que menciona os pássaros do céu e os lírios do campo. Ainda no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, o Mestre proclama: olhai para os pássaros do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Porque quem faz o mais, faz o menos. Quem faz o menos é em relação às avesitas, às flores do campo, e mais é para nós, criaturas racionais, que já alcançamos esse patamar evolutivo e que fomos criados à imagem de Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Todas as vezes que as inquietações tomam conta de nossos pensamentos, é importante lembrarmos dessa lição de Cristo. Muitos estamos inquietos, inseguros, assustados com os novos tempos. Não se tem mais certeza de nada. Dizemos então, não se sabe sobre o dia de amanhã. O emprego, o negócio, a saúde e as relações, tudo está sendo convidado a mudar. E toda mudança nos causa certo temor. Por isso, é tempo de lembrar dos pássaros do céu e dos lírios do campo, duas figuras icônicas utilizadas pelo Mestre para nos trazer tranquilidade e paz. Ainda neste mesmo momento, o Rabi da Galileia acrescenta: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios, os que não acreditam na providência divina, se preocupam, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu trabalho. Interpretadas à letra, essas palavras de Jesus seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por consequência, de todo progresso, se nós nos aquietássemos, nos acomodássemos e nada fizéssemos para o nosso próprio crescimento. Com esse princípio, o homem iria se limitar a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas. Ora, se assim fosse, jamais teríamos deixado o estado primitivo. Não pode ter sido este o pensamento do Mestre, pois estaria em contradição com o que afirmou em outras passagens evangélicas. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nele confiam, os que nela, na providência, confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material,
inspira com que se encontrem os meios de sair das dificuldades. Assim, lembremos sempre da bela figura dos pássaros do céu e dos lírios do campo, nunca permitindo que o desânimo, a insegurança e a incerteza se instalem em nossos corações. Gratidão. E para encerrar a nossa conversa de hoje, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou, com o nosso coração voltado para a gratidão, para Jesus, para Deus Pai, a providência que nos acolhe em todas as circunstâncias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Que Jesus então nos despeça em sua paz. Graças a Deus, graças a Jesus.